Agora com o primeiro Fala MP. A gente está com a doutora Heloísa Balizardo e ela vai falar para a gente sobre defesa animal. Boa noite, doutora Heloísa. Boa noite a todos. Eu trabalho atualmente no grupo de combate aos crimes de maus tratos e parcelamento do solo, aqui em São Paulo. E hoje vamos bater um papo sobre defesa animal, enfocando em especial o crime de maus tratos. Eu aguardo aí dúvidas que os senhores tenham, opiniões, sugestões. É o primeiro Fala MP. Então a gente está aqui para tirar dúvidas de uma forma assim bem informal. Doutora Heloísa, para a gente começar, explica para a gente como que é feita a denúncia de maus tratos aos animais. Quais órgãos as pessoas podem procurar? É uma boa indagação porque hoje com os meios de comunicação, internet, Facebook, WhatsApp, é muito comum que as pessoas denunciem esse tipo de crime pelas redes sociais, mas não façam o registro da ocorrência. E é importante, né, que as autoridades sejam acionadas. Como que a pessoa pode denunciar? Ela pode tanto comparecer numa delegacia de polícia, próxima da sua residência, não precisa ser uma especializada. Se tiver uma delegacia especializada, melhor. Mas se não tiver qualquer uma mais próxima da sua residência, ela pode registrar uma ocorrência de maus tratos. Ela também pode comparecer no Ministério Público para fazer o registro dessa ocorrência e atualmente também é possível que ela faça esse registro online, através da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, que foi uma novidade. Legal. Bom, pessoal, a gente está esperando as perguntas de vocês. Vamos falar sobre a lei que criou a política de controle de natalidade de cães e gatos, que foi sancionada na última sexta-feira. Qual a importância dessa lei, doutora? Sim, essa lei é a Lei 13.426, que foi sancionada agora, no dia 30 de março de 2017. É uma lei de extrema importância, que dispõe que o controle de natalidade de cães e gatos será feito mediante a esterilização cirúrgica, a castração. Por que essa lei é muito importante? Porque antes muitos municípios controlavam a população errante, né, a população de cães e gatos de rua, como? Com aquela política velha de recolhimento e matança, recolhimento e eutanásia. Essa política, ela é totalmente ineficaz do ponto de vista técnico, do ponto de vista ético, tanto que ela se demonstrou eficaz e foi reconhecida pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como ineficaz. Então essa lei, ela representou um grande avanço, porque hoje não se discute mais como se controla a população de animal de rua, é só mediante castração. Certo. Doutora, a gente recebe muitas denúncias aqui, até na nossa fanpage, sobre prefeituras que acabam sacrificando os animais com alegação de surto de leishmaniose. Isso pode realmente ser feito? Está correto esse procedimento das prefeituras ou como que as pessoas podem fazer nesses casos? A leishmaniose é uma questão bastante polêmica, tá? É uma doença endêmica no Brasil, uma doença grave, ela mata mais do que dengue. Alguns municípios, né, no Brasil opta por essa política do extermínio do cão. Quando o cão, ele é tão vítima quanto o homem, ele é hospedeiro, né? E é lamentável, porque o que deve ser feito, na verdade, é combate do mosquito, conhecido vulgarmente por mosquito palha, ele que transmite a doença, não é o cachorro. E é importante lembrar e deixar bem claro que o cachorro não é o único hospedeiro da doença, mas infelizmente ele foi eleito pelas autoridades sanitárias como o grande vilão da leishmaniose. O munícipe que se sentir prejudicado com esse tipo de comportamento do poder público, ele pode perfeitamente questionar isso. Por quê? Porque primeiro que o exame para detectar a leishmaniose, segundo estudos, o chamado exame positivo para leishmaniose, muitas vezes ele está equivocado, que é o que se chama de falso positivo, né? E nem sempre as pessoas sabem disso. 48% dos exames de leishmaniose que dão positivo, eles podem ser falsos. Então, como é que pode o poder público, né, bater na porta do cidadão, afirmar, o seu cachorro tem leishmaniose, eu vou eutanasiar? Não. O munícipe ele tem o direito de saber que ele pode fazer uma contraprova, quer dizer, um exame para comprovar se realmente o cachorro tem ou não tem leishmaniose, né? Assegurando aí todo um contraditório, uma defesa dessa prova que foi colhida inicialmente só pela prefeitura, tá? Infelizmente, eu digo infelizmente que o Brasil ainda é o único país no mundo que trata a leishmaniose com a política da eutanásia, tá? Dos 88 países que têm
que esse problema de leishmaniose só o Brasil trata com a matança. Então, eu orientaria o cidadão a, primeiro, se ele se sentir lesado ou prejudicado, ingressar na justiça questionando esse exame para que ele tenha direito a uma contraprova. A leishmaniose é tratável. Antigamente, as pessoas até tinham que trazer um remédio de fora, de outros países, porque aquela não tinha acesso a essa medicação. Agora, recente, em janeiro de 2017, né, já tem acesso a uma medicação específica para tratar a leishmaniose. Então, como a pessoa tem todos esses direitos, nem sempre o poder público esclarece para o munícipe todos esses direitos. Seria importante o munícipe questionar, seja através de advogado, através de uma ação, que seria mandado de segurança, seja levando o fato ao conhecimento do Ministério Público, né? Para que o Ministério Público, então, questione a Prefeitura essa postura. Agora, eu me lembrei de uma decisão importante sobre a matéria, até depois a gente pode colocar, não sei, no link, no comentário, para as pessoas que estão enfrentando esse problema no seu município, uma decisão da 6ª turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que suspendeu, né, essa decisão do município de recolher animais, cachorros com leishmaniose e eutanasiá-los. Uma decisão, assim, importantíssima, embora pendente de julgamento, está valendo, né, e foi uma ONG que ajuizou essa ação civil contra a Prefeitura de Campo Grande e conseguiu se eliminar. Então, uma decisão histórica, é um marco, uma decisão importantíssima. Talvez seja interessante que as pessoas conheçam se estão enfrentando esse problema no seu município. Doutora, tem algumas pessoas que estão entrando agora e começando a assistir nosso vídeo, estão perguntando sobre a questão de como denunciar, que a gente já falou por aqui, depois a gente também coloca para o pessoal a cartilha do Ministério Público, que põe esses detalhes. Mas tem uma pergunta importante aqui que o Ivo fez. Ele conta que ele ouve os vizinhos dele batendo nos animais da casa e ele queria fazer uma denúncia anônima. Então, assim, como que faz essa denúncia anônima, se ela é possível de ser feita? Ótima pergunta, Ive, obrigada pela participação. Sim, é possível denúncia anônima. E é até muito comum que as pessoas não queiram denunciar porque conhecem o autor dos maus tratos. Às vezes a pessoa tem animal em casa, então ela se sente intimidada. Poxa, meu vizinho, se eu denunciar que ele está agindo dessa forma, ele pode fazer alguma coisa contra mim ou contra os meus animais. Pelo menos uma reclamação muito frequente que a gente recebe lá no grupo que eu atuo. Então, eu admito, as pessoas admitem, que o Ministério Público admite sim a denúncia anônima. O único problema da denúncia totalmente assim anônima é que às vezes a gente como autoridade precisa de colher maiores dados e a pessoa, se ela tem uma denúncia exclusivamente, absolutamente anônima, a gente não consegue colher dados para poder reunir provas para processar a pessoa. Então, o que oriento, Iver, é faça a denúncia, peça que seus dados permaneçam sob sigilo. Por quê? Porque se o delegado, se o promotor quiserem entrar em contato com você para alguma outra informação, vai ser mais fácil. E é perfeitamente possível que seus dados sejam mantidos em sigilo. E aí você não sofra nenhum tipo de represália. Perfeito. Doutora, a Amanda faz uma pergunta mais abrangente. Ela pergunta se a pena do crime de maus tratos ela ainda é muito branda. Amanda, né? Isso. Ai, Amanda, é uma luta diária. A gente que lida com causa animal realmente... A gente lamenta que seja uma pena tão pequenininha, né? 3 meses a 1 ano. É uma pena considerada um delito de menor potencial ofensivo, então ele não vai necessariamente ter uma pena privativa de liberdade, ele vai admitir um instituto que a gente chama de transação penal, que é a aplicação de uma prestação de serviço à comunidade, uma prestação pecuniária. Mas a gente também tem que pensar no lado positivo, né, Amanda? Nem sempre foi assim, né? Se a gente pensar na história dos animais, os animais foram muito explorados, eles eram meros objetos. Então, as leis de proteção animal, elas são muito recentes. Hoje a gente tem aí uma tipificação que abrange tanto animal doméstico, domesticado, como silvestre. Antes havia uma distinção entre eles. Então, essa lei já representou, sim, um grande avanço. É preciso melhorar, com certeza. Já tem projetos de lei nesse sentido, que a pena do crime de maus tratos passe a ter uma pena mínima de 1 ano, mas ainda é um projeto. Quem sabe um dia a gente chega lá. Doutora Simone Almeida, ela pergunta como castrar os animais que vivem na rua. Tem como a gente responder isso? Então, Simone, a pergunta é muito interessante e agora com a lei de castração, que é 13.426 de 17, que foi sancionada agora, dia 13 de março,
Como que a gente castra animal de rua? A gente vai começar a cobrar do poder público, dos municípios. Não se discute mais, porque antes, quando eu comecei a trabalhar, ingressei no Ministério Público, era uma discussão muito grande, porque ninguém queria assumir. Animal de rua não é meu, não é seu, não é de ninguém, eles ficavam lá procriando. Vale lembrar que uma cadelinha na rua, a duração média dela é mais ou menos uns 6 anos, tá? Nesses 6 anos, a progressão de filhotes que ela pode gerar através dos seus descendentes é geométrica. Uma cadelinha de rua que permanece na rua uns 6 anos, em média, ela vai gerar 64 mil filhotes. Tá? É um número, né, muito grande. Então, a realidade já demonstrou, e ainda bem que a lei caminhou nesse sentido, que era melhor castrar para evitar o quê? Abandono, para evitar tantos animais na rua sofrendo, passando fome. É a única política que funciona. As ONGs já vinham fazendo esse trabalho, um trabalho de formiguinha, né? Cada um fazia a sua parte. A Simone, com certeza, e outras pessoas estão lá castrando, recolhendo o animalzinho de rua, e essa obrigação parecia que era do munícipe, né? Das pessoas que gostavam de animais. Não, já foi reconhecida agora até por lei que essa obrigação é do poder público, não é mais do cidadão. Perfeito. Doutora, o Luiz Antônio pede para a senhora repetir o número da lei que foi aprovada na semana passada no Senado. Isso, a Lei 13.426 de 2017, 30 de março de 2017. A gente também pode deixar nos comentários um link dessa lei, se for possível. Sim, com certeza a gente vai colocar. Doutora, o Júnior pergunta qual é a pena para um flagrante de abandono. Então, o tipo penal do artigo 32 da 9.605 de 98, que retrata o crime de maus tratos, é praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos. Então, pelo tipo, se a gente lê a letra da lei, não está lá o abandonar. Por isso que o abandono em si, a gente vai ter que cuidar caso a caso. É lógico, né? Eu tive até essa pergunta hoje, um animal que é abandonado numa via pública movimentada. É evidente que a pessoa quis praticar maus tratos, ele podia ser atropelado. Agora, tem outras situações, a pessoa abandonou na porta de uma ONG, aí vai depender muito do contexto, né? Da intenção da pessoa. O crime de maus tratos, ele é doloso, ele é o que quer dizer isso? Ele é intencional. A pessoa tem a intenção de maltratar aquele animal, de ferir, de mutilar, e aí de formas diversas impingir um mal naquele animal. Então, abandono, quando ele cita abandono é crime, depende do contexto em que esse animal foi abandonado. Perfeito. Doutora, o Ivi faz uma pergunta interessante aqui, sobre a febre amarela, se é preciso realmente matar os macacos para evitar a transmissão da doença. Isso realmente vem acontecendo? Nossa, é muito triste, Ivi, parabéns pela pergunta. Infelizmente, mais uma vez, devido à falta de conhecimento, as pessoas acabam matando seres inocentes. O animal é tão vítima, né, como nós, seres humanos. Ele não é o vilão, ele não é o transmissor. E mais uma vez, o poder público, por vezes, se omite no seu dever de combater o causador, e as pessoas, por falta de informação, infelizmente, acabam se rebelando contra os animais, né, que aqui são a parte mais fraca. Sim. A Laís faz uma pergunta bem interessante também. De quem é a responsabilidade pela proteção do animal? Ela é do município? Olha, pela proteção do animal, Sim. Se a gente for analisar o crime de maus tratos, a responsabilidade, quem vai processar o autor dos maus tratos é o Ministério Público. Né? O Ministério Público é o responsável por essa tutela. Né? Inclusive havia, né, um decreto-lei que estabelecia que o titular, né, o protetor dos animais é o Ministério Público. Né? Ela pede, a questão é bem da tutela, é isso? Da proteção? A Laís, se você puder explicar um pouquinho mais sobre de quem você acha que de quem defende o animal, ela pode colocar aqui nos comentários e a gente explica. Ah, tá. Então, só para completar a pergunta, a obrigação que fica muito clara, a obrigação de castrar, né, a jurídica de castrar, de controlar a população errante é do poder público. A tutela, quando tem uma notícia de maus tratos, aí quem vai cuidar, quem vai decidir se tem ou não maus tratos é o Ministério Público. Perfeito. Doutora, a Débora pergunta se a lei de proteção aos animais, se ela se estende aos rodeios. Sim, a lei de proteção dos animais, os crimes, né, de maus tratos, ele pode ser aplicado em qualquer situação, inclusive nos rodeios, tá, nesses eventos. Depende, no rodeio, o rodeio é uma festa típica em que são realizadas diversas provas envolvendo animais.
Algumas provas são questionadas, né, do ponto de vista hoje técnico, porque são consideradas provas que impingem o animal sofrimento, né? E aí ela pode ser questionada, vai depender sempre da prova, tá? Eu acho que o único problema assim, que eu vejo no rodeio em si, não no rodeio, no evento, vamos deixar isso claro, em algumas provas que são utilizados animais, é o acompanhamento, né? Seria ideal, no meu entender, que o rodeio, o evento em si, contasse com um expert da confiança, seja do Ministério Público, do Poder Público, que não aquele indicado pelos organizadores, e que acompanhasse essa prova do começo ao fim, até no transporte do animal, até pós-prova, para saber se esse animal não tem luxações, não tem fraturas, né? Infelizmente, o que eu vejo, assim, o lado negativo é que não tem esse controle. Simplesmente se dá um alvará, se concede um alvará, se autoriza a realização do evento em si, mas falta essa fiscalização mais minuciosa, mais intensa. Sim, mais perto, né? É. Doutor, o Fábio pergunta sobre o centro de zoonose, se é obrigação dos municípios terem esses centros. Todo município vai ter um centro de zoonose. Agora, é importante frisar que o foco do centro de zoonose não é necessariamente cão e gato, tá? Ele tem uma importante função de controle de vetor, de dengue, de controle de doenças mesmo, vamos falar assim, tá? Essa obrigação da zoonose de lidar com o animal, tem alguns centros de zoonoses que ainda tem essa política, né? Mas teve até uma portaria recente que excluiu dos CCZs essa obrigação de focar do bem-estar animal, etc e tal, mas como já foi reconhecido até nessa lei recente, a obrigação de controlar animal errante é do poder público. Aí o poder público vai ter que se organizar. Se vai ser dentro do CCZ, se vai ser num órgão paralelo, não se sabe, mas a obrigação continua sendo dele. Perfeito. Doutora, até aproveitando a questão dos maus tratos, a gente recebe muitas denúncias também de pessoas que falam sobre maus tratos dos animais e que isso talvez seria um indício de que naquela casa existe a violência doméstica. A gente pode realmente atrelar as duas coisas? Nossa, ótima pergunta, Marília. Não há dúvidas que existe um liame, um vínculo muito grande entre a violência doméstica e a violência dos animais. A gente sempre fala que toda vez que tem violência de um animal num lar, isso indica um lar caótico, um lar que precisa ser monitorado, né? Um lar que precisa ser vigiado. Por quê? Porque onde está ocorrendo maus tratos animal, é muito comum que ocorra maus tratos a outros membros daquela casa, né? Também vulneráveis. Isso ocorre até em casos de zoofilia, né? Que seria manter relação sexual com o animal, né? E alguns delitos dessa natureza. Então, todo o foco de violência tem que ser investigado. Foco de violência animal tem reflexo, sim, com a violência humana, e há estudos científicos que demonstram esse liame. Perfeito. Bom, hoje no primeiro Fala MP, a gente conversou com a doutora Heloísa Balizardo sobre defesa animal. A gente agradece a participação de todos. Quem ainda tiver dúvida pode mandar, que a gente responde para vocês nos comentários. Obrigada, doutora. Marília, foi um prazer. Eu agradeço a participação de todos. Não deu para responder todas as perguntas que vocês enviarem, mas podem continuar enviando nos comentários, que a gente vai dar um jeito de responder a todos. Muito obrigada, um beijo para todo mundo.